Moisés foi um homem extraordinário. Foi um dos principais personagens do Antigo Testamento, talvez sendo superado apenas pelo rei Davi. Nenhuma pessoa na terra jamais desfrutou da intimidade que Moisés teve com Deus, a não ser Jesus, é lógico, né? Falando de pessoa humana, né? Da intimidade que Moisés teve com Deus. A Bíblia vai falar para a gente que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então ninguém passou mais tempo com Deus do que Moisés. E Moisés nasceu num período tenebroso da história hebraica. Deixa eu falar aqui, já fazer uma distinção. Quando eu falar de hebreus durante essa série, eu estou me reportando aos judeus. É que antes deles entrarem na Terra Prometida, nesse período ainda deles no cativeiro, eles são chamados de hebreus, tá bom? Então, hebreus e judeus, nós estamos falando da mesma coisa, tá? Então, Moisés nasceu num período tenebroso da história hebraica. Ele tornou-se um instrumento de Deus numa época de transição na história. E a minha escolha por seguir os passos de Moisés nessa série que nós iniciamos hoje é que nós também estamos vivendo numa época de transição na história. E que nós também estamos diante de um mundo tenebroso pela frente. Já estamos vivendo uma situação tenebrosa, pelo menos no nosso país, né? Mas no mundo todo, mas no nosso país está morrendo cerca de 1.000 pessoas por dia. Você quer algo mais tenebroso do que isso? Né? E quando nós passarmos por essa pandemia, quando ela não mais trazer morte, nós vamos lidar com outro grande problema, o desemprego, que já era alto antes do Covid-19 e que vai piorar. Por quê? Porque o mundo todo está lidando com esse problema também. As empresas todas estão fechadas, as fábricas todas estão deixando de produzir, o comércio todo está deixando de vender. Ou seja, quando acabar os recursos do governo e não tiver mais os recursos das empresas, ou elas não tiverem mais apoio, aí tiverem que mandar os seus funcionários embora, a gente vai viver um verdadeiro caos. E somado a tudo isso, né, a pandemia, o desemprego, somado a tudo isso, todos os outros problemas que nós já tínhamos. Violência, drogas, muita gente vivendo em favelas, né, em comunidades, muitos moradores de rua. Ou seja, a opressão já é grande e vai aumentar. Por isso, Deus está procurando pessoas como Moisés. Pessoas que creiam nele, apesar das limitações que ela tem, e se torne uma ferramenta poderosa de libertação dos oprimidos em nossa geração. Se os próximos meses serão sombrios, Deus está chamando a igreja a se colocar como instrumento para salvar aqueles que estão sofrendo nas mãos do faraó. Sim, eu quero fazer esse link com o faraó do Antigo Testamento. Porque o nosso faraó não é o rei de uma nação. O faraó é o Estado. Todos os estados. É o governo que privilegia os ricos em detrimento dos pobres. Ele é o faraó, né? O faraó é o capitalismo, que sim, gera riquezas, mas que vai também deixando um monte de pobreza para trás. Ou deixando um monte de gente pobres para trás. O nosso faraó é a falta de amor, que vai excluindo as pessoas, tirando elas do caminho para a gente poder seguir o nosso estilo de vida individualista. Mas o que eu queria dizer é que sempre que um faraó se levanta para oprimir, Deus levanta um libertador para salvar. É isso que nós vamos começar a ver hoje. E durante essa série nós vamos perceber isso. Quero convidar você a ler comigo o capítulo 1, não é muito comprido, apenas 22 versículos, que diz assim: São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se
numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Vamos orar? Ó Deus, diante da tua palavra santa, pura, autoridade para a nossa vida, te pedimos agora que o Senhor fale à nossa mente e ao nosso coração através dela. Não queremos apenas ler, não queremos apenas ouvir a respeito da tua palavra, queremos que o Senhor fale com cada um de nós e que ao término desse culto, Senhor, saibamos claramente aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O principal personagem nos últimos capítulos de Gênesis é um homem chamado José. Odiado e maltratado pelos irmãos invejosos, José foi levado quando ainda era um adolescente e vendido como escravo para uma caravana que ia em direção ao Egito. Com o tempo e mediante uma cadeia de eventos incríveis, Deus honrou grandemente este jovem e o tirou da escravidão, tornando-o o braço direito do próprio faraó. E apesar de todos os reveses, ele se tornou o primeiro-ministro da nação mais poderosa do mundo antigo. E durante os anos em que José serviu como vice-governador do Egito, a sua família foi extremamente respeitada. E mesmo depois que José morreu, sua memória foi honrada pela forma como os egípcios trataram os hebreus. Deus cumpriu as promessas da aliança que havia feito com Abraão ao abençoar seus descendentes e fazer com que se multiplicassem. No tempo do Êxodo, o povo hebreu contava com cerca de 2 milhões de pessoas, ou seja, o dobro da população de Campinas. Esses 2 milhões eram descendentes dos 70 familiares que vieram com Jacó para o Egito. Das 70 pessoas que vieram com Jacó para o Egito. A morte digna desse homem José, respeitado, marcou o fim da boa vida dos hebreus no Egito. Quando José foi colocado no caixão, a vida começou a mudar para aqueles judeus. Pequenas mudanças no início, mas logo a tranquilidade deles acabou de vez. Nós podemos destacar 2 fontes que contribuíram para que as relações dos egípcios para com Israel mudassem. A primeira fonte, o ofício dos hebreus, porque muitos anos antes, José havia advertido os irmãos sobre algo específico na cultura egípcia. Então, quando ele recebeu os seus irmãos, quando disse: venham morar comigo, tem um lugar aqui para vocês, tragam toda a família, ele disse para eles assim:
Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar: em que vocês trabalham? Respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então, o que José disse a eles? Não contem ao faraó que vocês são pastores. Deixem essa informação de lado. Só digam que cuidam do gado. Então, não sejam específicos, sejam genéricos. Vocês cuidam de rebanhos, que vocês cuidam de gado, não que vocês são pastores. O Egito era a maior nação da época e era uma cultura de alto padrão, era uma cultura tecnológica. Eles não respeitariam gente da roça. Então José disse para sua família: em vez de vocês dizerem que são pastores, gente da roça, gente humilde, gente simples, digam que vocês são pecuaristas. Digam que vocês são fazendeiros. Digam que vocês são donos de rebanhos. Infelizmente, eles ou esqueceram dessa orientação de José ou desconsideraram, achando que José estava exagerando. Porque Gênesis 47:3 diz assim: perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. E com o passar do tempo, o número crescente de pastores hebreus tornou-se um problema entre o povo do Egito. Então esse foi um tipo de preconceito que os israelitas enfrentaram. Eles eram gente simples, eles eram gente da roça, eles eram gente sem cultura e tinham ido para uma nação desenvolvida, uma nação tecnológica, uma nação de cultura grandiosa e foram recebidos com muito preconceito por causa disso. E eu quero começar a pincelar algumas aplicações para a gente aqui. Nós, como igreja, como povo do Senhor, não podemos aceitar nenhum tipo de preconceito. Nenhum tipo de preconceito. Porque o povo de Deus sempre foi vítima de preconceitos. Sempre foi. O povo de Deus enquanto judeus, o povo de Deus enquanto cristãos. Portanto, nós hoje devemos nos solidarizarmos e lutarmos contra esse mal. Lutarmos contra o preconceito. Devemos levantar a nossa voz contra o preconceito, contra todo tipo de preconceito. Os irmãos têm acompanhado as manifestações que começaram após a morte de um negro, o George Floyd, de forma cruel por um policial branco, né? E nós cristãos devemos ficar horrorizados com esse tipo de coisa acontecendo nos nossos dias. Com esse tipo de coisa acontecendo em pleno século XXI. Devemos ficar horrorizados. Preconceitos por causa da cor, preconceitos por causa de ser pobre, preconceitos por ser venezuelano, por ser cubano, por ser haitiano. É compreensível que isso exista no mundo. É compreensível, porque o mundo jaz no maligno. E o maligno dissemina preconceito. Mas nós cristãos levantamos nossa voz contra o preconceito. Porque isso é ultrajante contra alguém que foi feito à imagem de Deus. Não importa se é gente simples, não importa se é gente negra, não importa se é índio, não importa se é morador de rua, não importa o que for. É gente feita à imagem e semelhança de Deus. E nós não aceitamos nenhum tipo de preconceito. Nenhum tipo. Eu e você, meus irmãos, não podemos aceitar isso. E não podemos nos calar diante desse tipo de injustiça, diante desse tipo de preconceito. Mas há outro fator mais determinante ainda por causa dos problemas, ou que causou os problemas para os hebreus. É que apareceu um novo rei no cenário. Versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. No século 17 a.C., os Hyksos, um grupo formado de vários povos asiáticos, entraram no Egito. E depois de um processo de infiltração lenta, os Hyksos passaram a governar o Egito. Quando finalmente esse grupo foi expulso,
os egípcios começaram a ficar desconfiados de qualquer outra nação. Quando eles retomaram o poder do Egito, eles começaram a olhar com indiferença para as outras nações. Esse novo rei que recuperou o poder desconhecia a história de José e o benefício que José tinha feito à própria nação do Egito. Ele não sabia da fome, ele não sabia da grande quantidade de alimento que foi estocado, ele desconhecia o jovem e sábio primeiro-ministro judeu que havia salvado a todos. E mais, esse novo rei tinha agora uma preocupação. Os versos 9 e 10 dizem assim: disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. O rei temia que, se uma outra nação tentasse invadir o Egito, como os hicsos tinham feito, os hebreus poderiam se juntar aos inimigos na guerra. Tendo em vista que os judeus eram um grupo grande dentro do território egípcio, estava na hora de fazê-los perder força. E as medidas tomadas pelo novo faraó para controlar o crescimento dos hebreus em solo egípcio foram duas. A primeira, a aflição dos adultos. Um novo estilo de vida passou então a vigorar para os hebreus. Note a mudança. É uma cena triste. Verso 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Meus irmãos, lembrar dessas opressões que os judeus sofreram nos faz lembrar dos dias sombrios antes da Segunda Guerra Mundial, quando a sorte do povo judeu em outro país, a Alemanha, mudou tão drasticamente sobre o governo de Adolf Hitler. Os judeus não só foram assassinados e enviados para campos de morte, mas se viram também forçados a trabalhar em regime de escravidão. Alojados em condições desumanas, muitos desses escravos da era moderna simplesmente trabalharam até morrer. Por isso, nós como igreja não podemos aceitar que pessoas sejam exploradas. Não podemos. Nós devemos ser os primeiros a defender a causa dos trabalhadores. Eles devem exercer a sua profissão de maneira digna, com segurança, serem justamente remunerados, terem as suas folgas respeitadas, porque qualquer coisa diferente disso é escravidão. E o nosso Deus não aceita que pessoas sejam exploradas. Infelizmente, por causa da tal crise econômica que nós estamos vivendo, muitos direitos trabalhistas foram retirados recentemente, porque precisa dar mais condições aos empresários para eles contratarem mais, para diminuir o número de desempregados. Ora, que o governo retirasse os impostos, não os direitos dos trabalhadores. Nós, como igreja, não podemos concordar com nada que oprima, com nada. Os hebreus viram que de repente não havia mais facilidade, não havia mais abundância, não havia mais prosperidade para eles. Agora existiam feitores, agora existiam chibatadas. Arqueólogos descobriram um mural com uma figura. Nela havia um grande grupo de trabalhadores no campo fabricando tijolos sob a vigilância de 2 oficiais munidos de chibatadas. Os 2 portadores dos chicotes foram mostrados gritando nessa figura, dizendo o seguinte: trabalhem sem desmaiar. Trabalhem sem desmaiar. Então foi assim que o povo de Deus foi tratado. Mas como essa tática não deu certo e o povo continuou crescendo, continuou se multiplicando, continuou se espalhando pelo Egito, o faraó concebeu um plano ainda mais sombrio, ainda mais terrível. Isso também nos leva às táticas dos nazistas. Primeiro surgiram as acusações contra os judeus da imprensa popular, depois a negação de privilégios,
Em seguida, a destruição deliberada de lojas e propriedades dos judeus. Mais tarde, a humilhação que eles tiveram que passar usando emblemas especiais que marcavam eles como inimigos. E por último, os vagões lotados, os campos de concentração, os fornos e as câmaras de gás. A segunda tática do faraó foi a matança de meninos recém-nascidos. Versos 15 e 16. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Sifra e Puá eram chefes das parteiras hebreias. De acordo com as instruções do faraó, elas deveriam prestar toda atenção ao nascimento dos bebês. Elas deveriam descobrir imediatamente, enquanto o bebê estava nascendo, o sexo desse recém-nascido e matá-lo caso fosse menino, provavelmente sufocando o bebê antes mesmo dele chorar pela primeira vez. Dessa forma, elas poderiam dizer que o menino havia nascido morto. Mas essas duas mulheres não obedeceram ao faraó. Esse é o primeiro caso nas Escrituras de desobediência civil, a recusa em obedecer a uma lei perversa, tendo em vista o bem comum. A recusa em dar ouvidos ao faraó para fazer a coisa certa. Essas mulheres temiam a Deus mais do que as leis do rei. E elas inauguraram o que até hoje acontece em todo o mundo, ou seja, pessoas corajosas, homens e mulheres de fé, que preferem serem presos e mortos a concordar, a aceitar que a opressão do faraó continue. Não deu certo essa tática. As mulheres pouparam os meninos. Os hebreus continuam tendo filhos. O povo continua crescendo. O povo continua se desenvolvendo. O povo continua se espalhando no Egito. Entra-se mais uma tática. O afogamento dos bebês meninos. Versículo 22. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Quando o faraó descobriu que havia sido enganado, ele mudou seu plano e mandou que agora todos os bebês dos hebreus do sexo masculino fossem afogados no rio Nilo. Os guardas do faraó não tinham como vigiar cada uma das parteiras hebreias, mas o povo egípcio podia ficar de olho nos escravos hebreus e avisar quando uma criança nascia. Eu ouvi um choro. Olha aqui, eu ouvi uma criança chorando. Nasceu algum bebê. As ordens do faraó, por mais bárbaras que fossem, têm o seu equivalente contemporâneo. Não é coisas do passado. Não é coisas de antes de Cristo. Em muitas tribos indígenas, o sexo do bebê define se ele vai viver ou morrer. Nasceu de tal sexo, vive. Nasceu do outro sexo, morre. E se algum deles, seja menino ou menina, nascer com algum tipo de deficiência, está destinado à morte, independente do sexo. Mas não é só coisa que acontece entre os índios. Os índios é muito primitivo. Não. O mesmo aconteceu na China, há não muito tempo atrás. A natureza humana é capaz de fazer coisas horrorosas. Isso não é privilégio dos poderosos. Casais bonitinhos decidem fazer aborto porque uma criança vai atrapalhar o crescimento profissional deles. Ou porque eles acham que não têm condições de sustentar mais um filho. A verdade é que a parte da obra redentora de Cristo, o nosso coração é perverso. Já existia crueldade nos dias de Moisés e continua existindo crueldade nos nossos dias. Os tiranos governavam no mundo antigo e os tiranos continuam governando em nossos dias. A injustiça feriu os inocentes na época do faraó e a injustiça continua imperando no nosso mundo no século 21. As coisas poderiam ter permanecido assim até que os hebreus acabassem completamente diluídos no pó do Egito.
com os homens mortos de tanto trabalho forçado, os bebês masculinos mortos no rio, sobrariam apenas as mulheres, e elas seriam dadas aos egípcios como esposas, e em pouco tempo o povo hebreu deixaria de existir. Mas esse quadro desesperador não estava oculto aos olhos de Deus. Pelo contrário, muitos anos antes, Deus falou a Abraão o que iria acontecer aos seus descendentes. O Senhor já havia dito que assim aconteceria. Lá em Gênesis capítulo 15, nós temos o seguinte: então o Senhor lhe disse a Abraão, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, aonde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Deus já havia então adiantado o que aconteceria. A escravidão e a opressão por 400 anos não eram surpresas para Deus. E diante desse quadro sombrio, Deus havia feito uma promessa que o Egito seria castigado, que o opressor seria castigado, que o faraó seria castigado, que aquele povo preconceituoso, que aquele povo que estava oprimindo a nação de Israel, que eles seriam todos eles castigados e que o povo de Deus sairia de lá, seria liberto. E não se pode ter libertação sem um libertador. E é aí que Moisés entra na história, mas a história desse nascimento nós vamos ver na próxima semana. Hoje eu quero apenas encerrar minha palavra destacando algumas lições para nós. Eu quero tirar algumas lições para a gente desse texto. A primeira lição que eu quero destacar é que as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Então, mesmo que a gente esteja vivendo uma época tenebrosa, as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Essas pessoas passaram por terríveis problemas, mas Deus havia prometido, depois disso, vocês sairão. E assim aconteceu. Porque quando as coisas ficam complicadas, é fácil a gente concluir que Deus esqueceu as suas promessas. Mas Ele nunca esquece. Ele jamais esquece. Você pode esquecer, eu posso esquecer, a nação inteira pode esquecer, mas Deus nunca esquece. O livro de Êxodo nos mostra que quando Deus diz, prometo isso a você, Ele nunca esquece. A vinda de Jesus cumpriu, de forma geral, todas as promessas do Antigo Testamento, mesmo porque as promessas apontavam para Ele, para a vinda dEle, para a obra dEle. E Ele cumpriu cada uma das promessas. Mas é também em Jesus que novas promessas foram pronunciadas. E eu quero citar duas aqui para a gente. Então, em Jesus, todas as promessas que haviam sido feitas antes dele se cumpriu nele. Todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriu na pessoa de Jesus, porque o Senhor não se esquece. As dificuldades não apagam as promessas de Deus. Mas a partir de Jesus, nós temos algumas promessas que foram feitas e que estão se cumprindo e que estão se materializando nos nossos dias. Que promessas são essas? Primeira que eu quero destacar é a promessa de Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa é uma promessa feita em Jesus, a partir de Jesus. Promessa essa para nós, que o nosso Deus iria suprir todas as nossas necessidades. Nenhuma das nossas necessidades ficará sem ser satisfeita. É uma promessa. Abrace essa promessa e descanse nela. Não importa se as coisas vão piorar. Não importa se o desemprego vai aumentar. Não importa se essa doença vai continuar assolando a gente por mais algum tempo. As suas necessidades serão supridas pelo Senhor, pela Igreja de Jesus Cristo. Essa é uma promessa. E a outra promessa que eu quero destacar é a de 1 João 2,25. Ele diz, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Em Jesus,
nós temos a certeza da vida eterna. Não é eu vou ter a vida eterna, eu já tenho a vida eterna. Aqueles que creem em Jesus já têm a vida eterna. Por isso, nesses dias de pandemia, de problemas econômicos, de conflitos políticos, nesses dias de decadência moral, não pense nem por um segundo que Deus tirou férias ou que Ele esqueceu as suas promessas. Ele não adormeceu na direção do mundo. Por isso, nos apeguemos às palavras de Tiago, que diz que o juiz já está às portas. No momento adequado, na hora determinada, Deus enviará o seu Filho novamente. O poderoso Rei dos Reis voltará para livrar o povo comprado com seu sangue. Voltará com justiça e mudará a história novamente. Porque Deus não esqueceu aquilo que Ele prometeu. A segunda lição que eu quero aplicar para a gente nessa noite é que a crueldade, ela não escapa aos olhos de Deus. Às vezes nós imaginamos que Deus não nota os momentos e provas cruéis pelas quais a gente passa. É possível que fiquemos tão desanimados, tão magoados, que comecemos a pensar que Deus não está ciente das nossas circunstâncias, que Ele não está vendo o que está acontecendo. Mas Deus não precisa do noticiário para ser informado do que acontece no mundo. Já no começo da humanidade, lá em Gênesis 6, diz que Deus viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Por isso Ele mandou o dilúvio. Depois, no capítulo 18, diz que as acusações contra Sodoma e Gomorra tinham chegado a Ele. E o Senhor destruiu essas duas cidades. E por toda a Bíblia nós vemos Deus executando o seu juízo sobre aqueles que oprimem os mais fracos, sobre aqueles que usurpam o direito das pessoas, que usam da sua posição, força ou dinheiro para maltratar, para oprimir as outras pessoas. E não será diferente com os faraós dos nossos dias. A crueldade deles está sendo contabilizada e mais cedo ou mais tarde eles terão que prestar contas diante do justo juiz e não haverá foro privilegiado para eles. Não haverá. Como nós vamos estudar, Deus fará tudo o que é necessário para salvar o seu povo. Talvez seja chamando você para sua casa, para a eternidade, para estar com Ele, seja abrindo ou partindo ao meio um oceano, a fim de que você possa caminhar em terra seca. Uma coisa ou outra, o Senhor vai fazer. O livramento dele pode não chegar de acordo com o nosso tempo, ou da maneira como a gente espera, mas chegará na melhor hora, na hora certa. Ele não abandonará os que são seus, porque a crueldade não escapa aos olhos de Deus. Por fim, a terceira lição que eu quero destacar é que as provações não diminuem o interesse de Deus. Por mais severa que seja a prova que você tenha de enfrentar, ela nunca irá sobrepujar o interesse de Deus. Ele se importa conosco. Esse talvez seja um ano difícil para você. O futuro à sua frente pode parecer sombrio, pode parecer ameaçador. Não esqueça que Deus está bem ao seu lado. Não esqueça disso. Ele nunca o deixou. Jamais tirou os olhos de você. Nem a sua atenção foi desviada por outros assuntos. Nem mesmo por um segundo. Ele jamais cessou de querer o seu bem, de pensar em você, de considerar as suas circunstâncias e de amá-lo com uma paixão e intensidade além de qualquer compreensão. Charles Swindoll diz que o nosso momento na história e nossas circunstâncias únicas, individuais, tornam-se a bigorna sobre a qual o nosso caráter é batido e formado. Ou aceitamos o desafio de nossos tempos, ou permanecemos à margem. Essa é a verdade. Talvez as suas lutas seja nada menos do que Deus te preparando para realizar grandes obras para Ele. Talvez os seus problemas, as suas dificuldades, é Deus forjando o seu caráter. É Deus trabalhando a sua vida, moldando a sua vida para aquilo que Ele quer fazer através da sua vida.
Quando o faraó mandou matar os recém-nascidos hebreus, Deus levantou 2 simples parteiras para salvá-los. Quando o faraó mandou jogar as crianças no rio, Deus levantou a própria filha do faraó para salvar uma criança que mais tarde iria libertar os hebreus. Quando o mundo estava em trevas, Deus ungiu Jesus para pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Quando a igreja tinha virado o novo faraó que oprimia os pobres em troca de perdão de pecados, Deus levantou Martinho Lutero para quebrar a hegemonia católica e ser o libertador da sua igreja. Deus vai levantar homens e mulheres no nosso tempo para poder livrar aqueles que estão sendo oprimidos. Deus quer que eu e você sejamos a voz de bebês, de pobres, de negros, de latinos, de africanos, de trabalhadores, de idosos, de LGBTs e qualquer outro grupo de pessoas que sofra algum tipo de injustiça. A injustiça, a opressão, a exploração não é aceitável por Deus e não é aceitável pelos cristãos. Como nós vimos hoje, o palco está arrumado para a vinda do libertador. Da mesma forma, o palco hoje também está arrumado. Como nós iremos estudar, você pode sentir-se desqualificado, inculto, destreinado, sem talentos ou até indigno. Porém, essas coisas são excelentes qualificações para Deus libertar oprimidos. Libertar oprimidos através de você. Hoje, no presente, você só precisa saber que, em primeiro lugar, as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Em segundo lugar, a crueldade não escapa aos olhos de Deus. Em terceiro lugar, as provações não diminuem o interesse de Deus. Que o Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Amém?